concluí a engenharia, né, e já fui direto para o mestrado em teoria literária na Unicamp, em Campinas, e na sequência eu consegui bolsa, né, consegui aceite e fui fazer doutorado em Paris, né, em teoria literária também. Chegar à literatura não foi nada difícil, né, eu sempre escrevi, desde 8 anos de idade que eu escrevo, né, poemas então não foi. E na engenharia, desde o segundo ano de engenharia, eu dava aula de literatura nos cursinhos pré-vestibulares, né? Agora, o reencontro com a tecnologia foi bastante interessante, né? Porque ela foi antecedida por um grande afastamento, né? Assim que eu saí da engenharia, o mestrado eu fiz com o assunto mais distante possível de ciências exatas, né? A minha dissertação de mestrado foi uma leitura alquímica do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Tá pegando? Tá. Então, foi fugir totalmente das exatas, né? No doutorado, a minha ideia era continuar nessa linha, né? Eu queria fazer uma leitura aproximativa entre o discurso esotérico e o discurso poético, né? Eu queria trabalhar com Lautréamont e com Nicolas Flamel, né? Mas lá, chegando lá, eu acabei mudando, né? Quando eu propus, quer dizer, na verdade, a minha orientadora, que foi a Cristevá, ela aceitou essa ideia, e depois eu sei porque ela esqueceu que tinha aceitado, ela achou muito interessante. Daí eu pensei em algo mais com que eu já vinha trabalhando, né? Eu vinha trabalhando nas aulas dela, vinha conhecendo o Merleau-Ponty. E aí juntei com outro grande interesse meu, outra grande paixão, que é o Fernando Pessoa, né? Aí, lendo uma crítica do Casares Monteiro, né, sobre a aproximação entre fenomenologia e o Cairo, eu falei, vamos tentar isso, né? E aí a Cristevá topou orientar esse trabalho de doutorado, e foi o que eu fiz, mas aí foi um trabalho que me deu uma consistência muito grande, assim, pelo menos eu acho, me deu uma força muito grande para pensar a literatura a partir de um ponto de vista filosófico e epistemológico, né? Então eu comecei a repensar, eu voltei a olhar para o lado da ciência, mas não ciência no sentido mais comezinho, né, mais limitado que as exatas associam, infelizmente, né, mas no sentido mais humanístico, mais aberto, né. Então, a partir daí, quer dizer, para mim era muito claro que estudos literários é uma ciência, né, e, portanto, pode ser observada segundo preceitos filosóficos, epistemológicos, né, sobre filosofia do conhecimento e assim por diante. Quando eu voltei do doutorado, né, aliás, na construção da tese eu usei basicamente computador, né, eu lidei muito o tempo todo, isso foi que anos 89, 90 até 93, né, e eu lembro que o computador me ajudou muito a pensar e a escrever, né? Porque eu ia lendo toda a biografia que eu li muita coisa, eu ia fichando, usando o Word como uma base de dados. Eu ia guardando todos os arquivos, para cada arquivo eu colocava nome, autor, assunto, palavra-chave. Então, quando eu comecei a escrever, eu podia pesquisar o que eu tinha lido sobre aquele assunto, buscando palavras dentro da obra, ou palavras dentro do meu comentário, ou palavra-chave, ou título, ou autor, ou assunto. Então eu vi que havia um potencial muito grande para a construção do conhecimento científico no campo literário, que havia um potencial muito grande na informática, né? E me ajudou muito a escrever tudo que eu escrevi. Você foi ao reencontro com a engenharia, com a informática? Com a informática, sim, né? Aí quando eu cheguei no doutorado, que eu vim aqui para a UFSC, né? Eu comecei a pensar, me dizer, bom, é óbvio que a computação ajuda muito na construção do conhecimento, né? na escrita de ensaios, de teses, de dissertações. Acho que ela pode ser usada criativamente também, né? Ao lado desses estudos, como eu falei, desde 8 anos que o que me motiva a trabalhar com literatura é a criação, né? O lado professor, crítico, teórico, isso veio depois, né? Veio como um aspecto secundário. Então eu comecei a pensar, bom, será que não dava para usar isso para criar literatura também? Para tentar outras coisas, outras maneiras de escrever literatura, assim como eu já estou antevendo
outras maneiras de fazer análise crítica de obra literária usando ferramenta computacional, né? Então foi paralelo, né? Ao mesmo tempo em que em 95 por aí eu comecei a fazer criação digital em Flash com um amigo de São Paulo, Gilberto Prado, que era professor da Unicamp, depois foi para a USP, agora está aposentado na USP, né? E ao mesmo tempo eu comecei a ver a utilidade, por exemplo, de a gente ter bancos de informações literárias. Então foi em 95 que esse núcleo aqui foi fundado, né? O Nupil foi fundado, e que a primeira proposta foi digitalizar a obra completa do Machado de Assis. Foi o primeiro projeto nosso, que na verdade só foi concluída em 2008. Né? Eu achei que a gente tinha concluído, né, em 2008, quando foi o centenário da morte do Machado, que o MEC, o Ministério da Educação, pediu que a gente fizesse eu falei, fácil, está quase tudo feito praticamente. Que nada, nós tínhamos acho que 40 e poucas obras, e quando acabou o projeto com o Ministério da Educação, nós tínhamos 250 e poucas obras digitalizadas do Machado, quer dizer, foi 5 vezes mais, né? Então aí tudo veio junto, né? Tanto o lado da criação de ferramentas ou de informações disponíveis em meio digital, que começou com a biblioteca digital, depois passou para o banco de dados, o banco de informações históricas de literatura, e rapidamente começamos a desenvolver ferramentas para trabalhar com essas bibliotecas digitais, né? E ao lado disso sempre a criação literária digital. Isso a gente não parou. Das humanidades digitais, você diz? Na Universidade Brasileira. Das humanidades digitais. Digitais. Olha, eu acho que a gente tem problemas, temos dificuldades, barreiras, algumas fáceis, outras quase que intransponíveis, mas eu diria que, em geral, a gente tem uma situação boa e que não nos envergonha diante de ninguém no mundo, né? Em linguística, por exemplo, né, as pesquisas feitas aqui em PLN, né, em processamento de língua natural, são pesquisas muito boas. Acho que elas estão aí no mesmo nível do que se faz no mundo inteiro, né, em termos de lógica, de computacional, né? Eu não trabalho com isso, né, mas trabalho com gente que traz isso para nós, né? Por exemplo, dentro dessas anotações semânticas que nós estamos fazendo com o DL Notes, estamos começando um trabalho de anotação automática, automatizar a anotação de nomes próprios, de local, de pessoa, de cidade, né, de eventos, né? E isso evidentemente tem a ver com web semântica, tem a ver com PLN, então acho que sim, tem bastante gente, sim. No que se refere à literatura, por exemplo, né, posso pegar o exemplo nosso aqui. Nós temos aqui, eu não conheço, sinceramente, sempre estou atrás, sempre estou tentando me atualizar, eu não conheço nenhum banco de dados de história literária no mundo que seja tão grande quanto o nosso, né? Nós temos 76 mil obras cadastradas, temos 18.500 autores cadastrados, né? É muita informação, né? E temos, quer dizer, nós temos 1.900 e poucas obras digitalizadas, né? É evidente que a gente vai encontrar bibliotecas digitais maiores, mas bibliotecas literárias, eu não sei se são maiores, pode ser até que sim, mas são poucas que são maiores que as nossas, né? Você me falou que nestes 21 anos do grupo de pesquisa tem passado mais de 150 pesquisadores, não foi? Pessoas, né? Alunos, pesquisadores, basicamente, grande maioria alunos. Por aí, sim, né? Deve ser por aí, né? Mas, por exemplo, as pesquisas nós temos feito aqui com a ferramenta de leitura, o DL Notes, né? É uma ferramenta onde a gente mostra, desperta o maior interesse, né? Colegas, amigas da Complutense já usaram, né? A Unicamp está usando também, né? O Passo Fundo, Miguel Redemar quer usar, em Porto Alegre, na UBRA, o Edgar Kirchhoff quer usar também, então tem bastante, né? Outro exemplo, aquela ferramenta que eu disse a você, de análise de versos, né? Eu nunca vi no mundo inteiro algo parecido, né? Há algumas ferramentas, sim, que fazem análise de versos, mas são muito limitadas, né? Isso está sendo feito aqui, inclusive a gente quer chegar não só a determinar o tipo do verso, mas até o esquema rítmico dele. E vamos chegar lá, né? Então, são pesquisas de ponta realmente. Então,
em termos de humanidades digitais, né, embora a linguística já, por ter saído na frente, ela está muito, muito adiante de nós, né, na literatura, mas tanto na linguística quanto na literatura, que são as áreas de que eu estou mais próximo, elas, eu acho que não devem nada a ninguém, não, né? O que falta realmente é financiamento, né? Basicamente é isso. Sim, entendi. Né? No estado atual, né, o concretismo está aceito, mais do que aceito no meio acadêmico, a literatura digital não. Né? Talvez que possa ser comparado, não no estado atual, mas o estado atual da literatura digital com o concretismo dos anos 60. Né? Aí sim, aí havia grande resistência. Né? Para você ter uma ideia, os irmãos Campos, né, o Haroldo Augusto de Campos, na época havia uma novela, uma telenovela na televisão brasileira, na Rede Globo, que era Irmãos Coragem, dos anos 60, final dos anos 60. Quem não gostava do Haroldo Augusto de Campos, chamava os dois de os Irmãos Bobagem, que é um jogo de palavras aí que desmerece muito, e eles não merecem isso, seguramente que não. Né? Então, na verdade, sim, eu acho que o concretismo nessa fase, anos 50, anos 60 sobretudo, sofreu muito algum estigma, né, algum preconceito pelo fato de que eles lançavam mão de recursos das artes gráficas, da publicidade, dos meios de comunicação de massa, né? E essa literatura tecnologizada, altamente tecnologizada, como é a literatura digital, ela tem o mesmo tipo de resistência, né? Porque no caso do concretismo eram professores ou críticos, né, ou estudantes que, não tendo familiaridade com publicidade, propaganda, artes gráficas, evidentemente que não tinha como dialogar com o concretismo. Assim como quem não tem familiaridade com o meio digital não tem dificuldade de lidar com a literatura. Eu acho que essas ferramentas justamente elas nos permitem manipular o quantitativo de um modo que o hermenêutico possa entrar e tomar posse. Inclusive, domar o quantitativo, vamos dizer assim, porque há elementos que na leitura tradicional, sem as ferramentas digitais, sem as ferramentas computacionais, há elementos cuja quantidade, a leitura humana normal, né, tradicional, ela não consegue dar conta. Né? Vou dar um exemplo aqui. No semestre passado, usando o Daily Notes, a gente fez uma série de anotações semânticas na obra do Augusto dos Anjos, um poeta final do começo do século XX aqui do Brasil. E a gente fez que anotações semânticas? A gente marcou para cada poema, os poemas que nós tínhamos, a data de produção do poema, nós marcamos alguns elementos de construção do verso. Nós marcamos o uso de sinérese, o uso de enjambement, o uso de sinalefas complexas, né, sinalefas muito trabalhosas, vocabulário filosófico e vocabulário científico. Tá? E marcamos. Então a gente tinha lá um gráfico, né, se a gente fosse, quer dizer, uma leitura tradicional que fosse levar isso em consideração, né, seria um absurdo, né? Imagina a quantidade de sinérese, de sinalefas, você não ia conseguir guardar tudo isso na cabeça. Então o sistema nos entregou gráficos, a variação do uso do enjambement ao longo dos anos, a variação no uso de sinérese ao longo dos anos, e a gente observou, né, uma correlação lá entre sinérese e enjambement, que só quando a gente quantificou essa grande quantidade de elementos, colocamos no gráfico, aí a gente pôde discutir o que a gente observou foi o seguinte, que sinérese e enjambement andavam juntos. Na sinérese, né, você contrai a sílaba, portanto você acelera o ritmo, né, do verso. O enjambement, de certa forma, tem esse efeito também, porque você tem um sintagma que está fortemente ligado a outra parte dele que está no verso seguinte. Então a pausa de final de verso ela é um pouco menor, né? Sensivelmente menor às vezes. Então o que a gente está vendo? Augusto dos Anjos, que ele acelera o ritmo do verso. Aí, contextualizando isso, né, na literatura brasileira,
quem predominava nessa época eram os parnasianos. A poesia deles, pelo contrário, era a poesia como é que fala? Da desaceleração. Era poesia impassível, falando de épocas antigas, de gregos, de egípcios, né, de paisagens. Era poesia da lentidão. E a maneira que eles encontravam, isso segundo uma crítica muito interessante que a Flora Susequinde, é a maneira que eles encontravam de lutar contra a aceleração do mundo contemporâneo deles, para preservarem a posição privilegiada deles como poetas. Augusto dos Anjos faz o contrário. Ele não quer desacelerar, ele quer acelerar. Então ele realmente é um escritor do século XX muito mais do que os outros. Então você vê que uma porção de dados que foram quantificados e foram trabalhados em termos até visuais nos permitiu entrar nesse tipo de discussão sobre o poema. E também me falou que as competências leitoras dos alunos com utilização do programa, por exemplo, melhoram muito. Eu agora, quer dizer, como eu tenho usado o tempo todo esse programa, eu já estou perdendo um pouco a capacidade de comparar, mas eu lembro muito bem que a primeira vez, não foram nas primeiras vezes, a primeira vez, literalmente a primeira, que eu usei o Daily Notes em sala de aula, eu saí eufórico da aula. Sinceramente, eu encontrei um colega e disse: rapaz, pela primeira vez em 20 anos eu dei uma aula como eu queria dar e nunca consegui. Os alunos participaram, falaram, pensaram, trouxeram informações que eu não sabia, que eu aprendi. A gente tem muito esse lado democrático, né? Dizer que em sala de aula, é claro, o aluno aprende, o professor tem que aprender também. Mas raramente isso acontece. Com o Daily Notes acontece com muito mais frequência. Né? O que é bom, eu acho ótimo. Né? Eu digo isso sempre para os alunos. Né? Se eu estou dando uma disciplina e eu não aprendo nada com ela, é muito frustrante. Eu acho muito chato. Já aconteceu algumas vezes, e é chato. Né? Eu gosto de disciplinas em que eu aprendo alguma coisa. Né? Então, isso acontece sim. Muda muito. Não com todos. Tem alunos que resistem. Alguns ainda hoje. Eles leem no livro, marcam, depois levam lá para transcrever. E não é isso que eu quero, porque você lê no meio digital, o ritmo de leitura é outro. Você se expõe à fragmentação. Você para ver outra coisa. Né? Mas o Daily Notes, ele é uma âncora. Você sai, vê, mas você volta. Então, é um ritmo de leitura diferente. É um tipo de leitura em que você não fica totalmente concentrado o tempo inteiro, só com a sua imaginação, com a sua memória, naquela obra literária. Você continua fazendo isso, um pouco menos. Por quê? Porque você vai buscar o aporte de informações concretas que estão na internet, que você traz. Como, por exemplo, a ontologia, que falava de figuras retóricas, versos... Sim, por exemplo. Né? Então, é um outro tipo de leitura. De fato, um não vai sobrepor ao outro. Né? Eu sou muito otimista, eu acho que com os tablets, né, com os celulares, né, mesmo com os laptops, né, a gente vai acabar se acostumando a ler o que a gente fazia na página do livro, a gente vai acabar se acostumando a ler a tela plana como se fosse uma página de livro. Então, esse tipo de leitura não tem por que desaparecer. Só que ela tem agora, não a concorrência, mas a colaboração de um outro tipo de leitura, que é uma leitura mais espirrada, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas sempre que você vai, quando você volta mais rico de informação. Então, nesse ponto, eu sou bastante otimista com isso. Eu não vejo problemas grandes. Vamos ter gente que vai usar errado, vamos ter gente que não vai usar, vamos ter gente que não vai entender nunca isso. Paciência, né? A escrita é uma tecnologia que existe há 5.000 anos e até hoje não atingiu todos os habitantes do planeta, né? É verdade.